aqui, beleza. Opa, voltamos. Mandar, claro, primeiro boa noite para a galera que está chegando aqui no chat. O Rafael Barbosa, o Luiz Leal, Edmilson Maciel, Léo BL, Gabriel Ferreira, Eurimar Ferreira, Vinícius Soares, Juliano Navarro, Aldo Júnior, primeiro a comentar, garoto, Diego Sampaio, Ana Beatriz também está por aqui, o Luiz Araújo, o Sidney Grassi, Josué dos Santos, e o Aldo Júnior dizendo, é impressão minha ou alguém acabou de acordar e veio fazer ao vivo o TV Coluna do Flamengo? Quem seria essa pessoa? Você mesmo, que esse cabelo bagunçado só pode ser... 1h da tarde, parceiro, eu tô no meu escritório, eu tô trabalhando desde as 7h30 da manhã, pô. Esse cabelo aqui é só style, pô, style. Pior ainda é soneca pós-almoço ainda, cara. Até tu, Ana. Então vamos começar essa bagaça aqui, vamos começar falando do departamento médico do Flamengo. O colunadoflamengo.com noticiou hoje um levantamento aí feito pelo Vene Casagrande e o Igor Dorileu sobre os jogadores do Flamengo que estão no estaleiro, e o número é muito grande. É claro, especula-se que seja por conta da mudança do departamento médico, alguma coisa relacionada com ineficiência do departamento médico. Estão lá, de cabeça, hein? Lincoln, Rodolfo, Berril, Vitinho, tá faltando um. Enfim, mas os jogadores principais que estão faltando são esses que estão lá no departamento médico. Juan. O Juan já voltou, né? O Juan já está à disposição, eu acho. Uribe também já está à disposição. Vocês também, então, vocês não estão... Então voltou agora, derruba eles aí, produção. Vamos lá, o Tuller, o Juan... O Tuller estava machucado, isso. Então, o Tuller, o Juan e o Uribe fizeram a transição agora, né? Então eles estão liberados agora, mas ficaram um tempinho aí no departamento médico. Já dá para começar a cornetar o departamento médico, Rodrigo? Cara, é difícil falar um pouco sobre isso, porque, assim, a lesão do Vitinho não era uma lesão que o cara estava prestes a estourar. Foi uma lesão ocorrente de um jogo que ele teve um desgaste maior e acabou se lesionando. Óbvio que nem toda lesão dá para se precaver, né? Vamos dizer assim, dá para... Óbvio que tem vários leitores que conseguem fazer uma leitura, o cara tá prestes para poder estourar, tal, não sei o quê. Mas o Vitinho não vinha jogando. Ele estava entrando durante o segundo tempo, mas era um pouco, não estava jogando o tempo inteiro, 90 minutos. Então, assim, a gente espera que ele não estava prestes a estourar. É o mais sensato a se pensar nesse momento. Na lesão que ele teve, falando somente dele, era uma lesão que, como eu falei anteriormente, não tem como saber, acontece. Agora, não sei falar do Rodolfo. Do Rodolfo eu sei falar. O Rodolfo é canala de vidro, a gente já sabe, né, cara? Sim, mas todo mundo sabia que o cara ia estourar, né? Não dá pra culpar o departamento médico. Exatamente, esse é o ponto que eu ia chegar. O Rodolfo, como ele já tem um histórico, então a precaução com ele tem que ser muito maior. Então, de repente, poupando ele de uma partida ou de outra vai ser importante. Coisa que não foi feita e ele acabou estourando, acabou acontecendo a lesão. Agora, Uribe, a gente tava nesse vai e vem, né? Ele não era titular absoluto, então tava jogando uma partida ou outra, depois o Gabigol assumiu de vez e depois ele acabou se lesionando. Então, assim, cara, eu acho muito difícil ter, assim, um respaldo grande para poder chegar e cornetar o departamento médico, entendeu? Eu particularmente, eu ficaria em cima do muro agora. Não consigo omitir uma opinião, sendo que eu não tô com tantas informações assim, com tantas informações certas para poder chegar e falar, é culpa do departamento médico, que o Rodolfo estourou, que o Vitinho estourou, que o Uribe estourou. Entendeu? Eu não me sinto confortável para poder chegar aqui e cornetar. Antunes, deixa eu te falar uma coisa. Você ficou em cima do muro, é uma vergonha, mas eu tô com você lá. Não dá para cornetar, cara. Ainda não dá para cornetar, né? Não dá para cornetar. Olhando, e só para confirmar aqui, nós temos o Berril, que deve ficar mais 3 jogos sem jogar, o Lincoln, o Vitinho, desculpa, ficar 3 jogos não. Jogou 3 jogos e se machucou. O Lincoln, que não jogou nenhum jogo e já machucou nos treinamentos.
o Vitinho, que jogou 11 jogos, o Rodolfo, que jogou 6 jogos, e o Rafael Santos, que não jogou. Enfim, olhando mesmo para essa lista, incluindo ainda os outros atletas, né? Enfim, não dá ainda para cravar. Fala, Aninha. Sabe o que me impressiona? Assim, também acho que, não sei se comentar é a palavra, também acho que não dá, assim, a gente não consegue avaliar 100%, assim como o Jamal estava falando, até que ponto é problema nesse critério mais médico, enfim, até que ponto são aquelas lesões que a gente não tem controle realmente, enfim. Mas me impressiona muito, por exemplo, a gente está tendo uma quantidade acima da média de jogadores machucando no treino, sabe? Jogadores que sequer, por exemplo, entram em campo. O Berril machucou no treino. O Berril, ele foi, machucou, não voltou, enfim. E assim, não sei se a galera lembra, em 2016, de 2016 para cá, o Flamengo foi destaque nos finais de ano como o clube com menos lesões gerais e musculares. Em 2016, com todas as viagens que a gente fazia para o Brasil inteiro, com aquele problema que a gente já sabia, disputando vários campeonatos, o Flamengo, junto com o Atlético, né, Paranaense, o Flamengo no ano inteiro ele teve 17 jogadores, assim, foram 17 ocorrências, sabe, de lesão, foi muito abaixo, foi muito pouco, e o Flamengo desde 2016 ele vinha se destacando justamente nisso, como um time com menos lesões gerais e musculares. E aí, no início desse ano, a gente, de repente, já tem um jogador atrás do outro machucado. No mínimo, curioso, sabe? Assim, é um pouco diferente do que a gente estava acostumado nesses últimos anos. Claro que a gente não consegue avaliar muito bem por quê, enfim, para cornetar, para chegar aqui, como o próprio Jamal falou, para sentir a vontade de dar aquela opinião, assim, cara, isso aqui tá errado, é culpa disso aqui, é culpa daquilo ali, sabe? Tem jogadores que fogem, como a gente falou do Rodolfo. O Rodolfo é vidro. A gente já sabia que o Rodolfo ia machucar de alguma maneira, né? Seja como fosse, a gente sabia que o Rodolfo ia machucar. Mas, assim, também existe essa questão de, cara, o que mudou? O que está mudando, sabe? Eu acho que tem muito a ver com planejamento, acho que tem muito a ver com treinamento. A gente está vendo que o Abel agora tem feito uns treinamentos mais longos, né? Então, a gente fala assim, cara, isso não é muito a solução, então você não sabe até que ponto isso compromete. Mas tem jogador, eu acho muito curioso que tem muito jogador machucando em treino, assim, e era uma coisa que o Flamengo estava se destacando por não ter, por justamente ser ao contrário, a gente estava sendo destaque nisso, e nesse ano agora a gente já de surpresa, logo bem no início do ano, a gente já tem essa quantidade de jogador no departamento médico. Nazário, você que é o corneteiro de plantão aqui do Coluna do Flamengo, já dá para cornetar o DM, não? Olha, gente, eu concordo com vocês mais ou menos, não querendo ser corneta, não querendo ser chato, mas o que eu acho é o seguinte, nós reclamamos muito da gestão do senhor Eduardo Bandeira de Mello, sobretudo nos últimos anos, em função do departamento de futebol, que não ia bem, isso em nível de conquistar títulos. Aí, esse lembrete que a Ana acabou de fazer, ele foi excepcional. E eu penso o seguinte, o Flamengo está numa nova gestão, como todos sabem, começou 2019 e, de repente, veio a lamentável ocorrência da morte dos 10 meninos. E é claro que isso deixa qualquer clube, qualquer administração, qualquer corpo administrativo, jurídico, de futebol, etc., de cabeça para baixo. Não precisa justificar, né? Tudo que aconteceu a gente sabe. Mas, assim, eu acho que alguns detalhes, quando você vai assumir uma gestão de um clube, de um departamento, de uma empresa, seja lá o que for, eu acho que, principalmente, você tem que observar a gestão passada. O que deu certo? O que deu certo pode continuar, pode ser copiado, pode ser adaptado. O que eu posso melhorar? E o que não deu certo, eu vou modificar. Beleza. E a preparação do Flamengo, nos últimos 2 anos, era elogiada notoriamente nos campeonatos, sobretudo no final dos campeonatos. E o que está me causando uma certa estranheza
é que a gente está no começo do ano, gente. Embora a gente esteja em março, mas Florida Cup, Campeonato Carioca, e agora a gente vai entrar na segunda rodada da Libertadores. Com exceção do Juan, que estourou, né? Foi um problema, tendão, idade, etc, beleza. E eu vou retirar o Juan disso aí. O Rodolfo, ele se machuca até jogando videogame. Jogando videogame, ele tem canela de vidro, ele se machuca. Agora, Vitinho, Berrio, né? Embora um deles foi no treinamento, mas será que de repente não está faltando alguma coisa? Ou de repente tem alguma coisa demais? Será que o departamento médico não tem que sentar, parar, conversar? Gente, olha só, vamos ver o que está errado, porque a gente está começando agora e já está tendo esse número de baixas que, na minha opinião, para início de temporada, é um nível um pouco além do normal. Não sei se eu estou errado, mas essa é a minha impressão. Eu fico menos preocupado, porque olhando para a lista dos jogadores, olha só, o Berrio está voltando de uma contusão muito séria, muito longa, e é normal jogadores que voltam de lesão grave no joelho ter problema nas coxas. Inclusive li isso pesquisando para notícias de hoje mais cedo. O Lincoln se machucou, teve uma contusão na coxa depois de voltar da seleção. A gente não sabe como foi o treinamento da seleção, pode ter havido uma falha de comunicação, pode inclusive ter havido uma falha de informação e de análise do jogador quando estava na seleção. O Rodolfo a gente já sabe, o Rafael Santos, uma lesão na posterior da coxa esquerda, que talvez seja um problema. E o Vitinho... Foi pré-temporada, né? O Rafael Santos foi na pré-temporada. Então... E o Vitinho... o Vitinho talvez seja a única lesão muscular que a gente deva se preocupar por conta de uma falha de análise. Mas eu li também por Notícias, comecei a ler por Notícias e terminei depois do Notícias, dizendo de quão difícil é prever contusões na coxa ou na panturrilha, tá? São músculos muito fibrosos, são músculos grandes, e é muito difícil prever o que acontece na parte posterior do músculo. Então, há um fator de imprevisibilidade nessas análises, né, que pode acontecer. A gente Mas essa imprevisibilidade, ela pega do início da temporada até o final? Sim, ou ela começa a tomar essa característica num determinado tempo? Não, olha só, pelo que eu li na matéria, está até aqui comigo, foi um artigo científico dizendo como se mede possibilidades de contusões, né? E aí você mede a quantidade de ácido lácteo, você mede a possibilidade de extensão, elasticidade muscular, e você consegue fazer uma análise bastante precisa da parte mais superficial do músculo, daquela que você tem um contato mais superficial. As análises da parte posterior do músculo, aquele que não é visível e que há mais dificuldade de medir, é mais difícil de prever. Então, quando o chip apita, por exemplo, está indicando nessas partes de mais fácil acesso que pode haver um problema naquelas partes, ou seja, tem que parar, porque se está sendo medido na parte mais posterior, superficial, é muito provável que haja problema na parte inferior também. Foi isso que eu entendi num artigo em inglês de uma pessoa que não é um especialista, tá? Então tem um fator imprevisível nessa medição da questão da parte muscular. E aí, se tiver alguém aqui nos acompanhando no chat que seja mais especialista do que a gente, fiquem à vontade para comentar, será lido com todo o prazer. O Cristiano Oliveira, se estiver aí, certamente ele vai dar uma aula pra gente. Claro, o Cristiano Oliveira sabe de tudo, joga pedra com a mão esquerda, né? O cara é sensacional, né, cara? O famoso presidente do meu fã-clube. Outra coisa importante pra gente comentar é que, claro, nós temos essas baixas pro jogo da Libertadores, mas a gente tem uma baixa forçada na Libertadores, que é o De Arrascaeta. Nós confirmamos aqui que o De Arrascaeta ficará no banco no jogo de amanhã contra a LDU, exatamente, para a entrada de Everton Ribeiro. Portanto, o meio-campo do Flamengo deve ser composto por Cuéllar, William Arão, Everton Ribeiro, Diego e Bruno Henrique. Lembrando que o De Arrascaeta ficará no banco, e o Vitinho não estará à disposição.
Vocês estão felizes ou vocês estão a fim de falar palavrão? Muito afim. Ai, cara, O eu já tô... Antunes não fala cara, palavrão. O Antunes não fala palavrão. Olha lá a cara dele, sorriso maroto dele. Ó. Ele fala assim, ele fala escondido. Só se for Dormindo. biscoito, né? Ele fala igual o Caio, Isso, por aí. Eu tô cansada, sabe? Tô cansada, assim, tô cansada, cara. Por que você, sabe, todo mundo, a torcida, todo mundo, o mundo já está falando sobre o Arrascaeta e o Abel é o único que insiste em abraçar e brigar. Cara, a gente sempre vai ter algum técnico meio teimoso, né, cara? Sempre tem ali no Flamengo algum técnico que abraça um jogador e é sempre um momento ruim desse jogador e aí ele parece que vai contra a torcida por questão de ego mesmo. Assim, eu peguei esse jogador e eu vou bancar esse jogador enquanto eu estiver aqui. Cara, o Arão, eu acho que já chegou num nível e num ponto que o banco faria bem para o próprio Arão, sabe? Com a torcida, com ele mesmo, com o técnico. Cara, é um momento, assim, a gente já viu por A mais B que o Arão, quando ele pega aquele banquinho dele, a gente precisa dele em um jogo e outro, o Arão é útil nesse um jogo e outro, depois de pegar o banco. O Arão, ele só não serve e ele não pode ser esse jogador titular absoluto. Porque ele volta a ser esse Arão que a gente já está falando há vários jogos, esse Arão que só joga quando quer, esse Arão que avança, esse Arão que a gente já citou vários e vários problemas dele aqui. Mas, assim, cara, tudo que ele está fazendo, a torcida já vai criticar, a torcida vai questionar. O mesmo serve para o nosso técnico Abel Braga. Então, acho que, assim, você colocar o Arão no banco, neste momento, em um momento em que há muito questionamento, em que ele é o centro, em que toda a crítica está baseada, toda não, né, porque a gente ainda tem Pará e Rodinei, mas grande parte da crítica vai para o Arão, e ainda mais tendo o De Arrascaeta no elenco, que é a contratação mais cara do Flamengo, a maior contratação já feita pelo Flamengo, no banco de reserva, isso só piora a situação. Então, acho que assim, um banco, nesse momento, ele já faria bem para a torcida, para o time, para o Arão e para o Abel. Eu só vejo vantagem nesse momento em você ter o Arão no banco. Eu já falei, o meu time eu tiraria o Arão, o Diego já se colocou disponível para ser o segundo volante, colocaria ele segundo volante com a Arrascaeta no meio, ou, enfim, se o Abel quiser mexer nisso, você pode colocar o Everton Ribeiro mais para o meio, o Arrascaeta na esquerda, você pode jogar o Bruno Henrique para o outro lado, enfim, cara, você tem várias opções para trabalhar um time com a Arrascaeta. Eu só não acho que eu só acho que a única possibilidade que não existe, que não deveria ser cogitada para o Flamengo, é você ter a maior contratação, ter o Arrascaeta, que seria, cara, ele seria titular em qualquer clube do país. Qualquer clube, todo mundo queria o Arrascaeta, sabe? Vista a briga que foi para a gente ter o Arrascaeta aqui, e a gente colocando ele em banco para ter Arão no elenco. Isso para mim não faz sentido, isso não tem lógica, isso não é teimosia, já passou além de o Arão é útil, o Arão é termômetro. Não, isso é teimosia, virou teimosia, virou problema, sabe? Um problema que o Flamengo não deveria ter. Era um problema que o Flamengo contratou como solução e se tornou um problema pra gente. E eu acho que isso vai prejudicar muito conforme vai passando esses jogos importantes e a gente vai tendo Arão com teimosia, comprometendo, fazendo jogos ruins. E a Arrascaeta, cara, a Arrascaeta sem ter ritmo, sem se entrosar de vez com o time, depois ainda tem a convocação dele, que aí é uma oportunidade a menos para ele se entrosar mais com o time, sabe? Então só vai complicando e vai virando essa bola de neve que a gente está vendo. Senhores, uma vitória do Flamengo contra a LDU apaga essa discussão com relação ao De Arrascaeta no banco e credencia o Abel para continuar a temporada deixando o Arão em campo e o Arrascaeta no banco? Não, você sabe como é torcedor, você tá rindo, mas você sabe como é torcedor, né, cara? Eu queria, em primeiro lugar, se o Jamal me permitir, eu queria, em primeiro lugar, discordar veementemente da Ana, e eu vou plagiar o Tosa. Você não conhece o Arão, você tem que tomar um café com ele, você tem que bater um papo com ele, você não sabe nada do Arão, você não tem intimidade com o Arão, você está de marcação com o Arão. O Arão
Não é isso que você está falando. O Arão é um dos maiores jogadores que o Flamengo já viu jogar. E eu já estou começando a pensar que o Arão está perto do Zico, em questão de peso e importância. Tá? Você não sabe o que é o Arão. Você não tem noção do que é o Arão. O Arão é uma pérola. É uma pérola. Escutem o que eu estou dizendo. O Arão vai arrebentar. Gente, pelo amor de Deus, eu não assino embaixo onde a Ana falou. Agora, em relação ao jogo contra o LDU, amanhã, LDU ganhou o jogo do Peñarol, 2-0, né? Não será um jogo fácil. Mas aí aquele detalhe, respondendo a pergunta do Kika, se o Flamengo ganhar, porque assim, hoje a gente está vivendo alguns momentos no Flamengo que, por incrível que pareça, às vezes a vitória não convence a gente. Às vezes o resultado final do jogo não convence de que o Flamengo ganhou. Mas aí a gente olha e, pô, não foi isso. Não foi isso que a gente viu em campo. E aí a gente vê uma série de coisas. Não acredito. Eu acredito que o Flamengo ganhe do LDU, tá? Acredito que a vitória seja nossa. Mas, efetivamente, não acho que isso aí vá carimbar o passaporte e efetivamente homologar a permanência tranquilamente do Abel, porque, a não ser que o Flamengo amanhã, o time amanhã entre com uma configuração absolutamente diferente do que a gente está vendo até agora e que jogue tudo que a gente está aguardando. Não sei. A gente não sabe o que pode acontecer, mas do que a gente está vendo, uma vitória amanhã, aí a gente vai entrar naquele dilema. A vitória é importante, não tem que jogar bonito. Não é questão de jogar bonito. O Flamengo tem que jogar com um poder convincente. O Flamengo tem que jogar com eficiência. O Flamengo pode até empatar, pode até perder. Isso vai acontecer no decorrer do ano. Mas a gente tem que ver o Flamengo jogando efetivamente como tem que ser o futebol. Com esquema tático, com o pessoal obedecendo os seus limites e as suas, para alguns, os seus limites, e para outros a sua área, dentro de um desenho tático. Então, se o Flamengo ganhar amanhã, jogando maravilhosamente bem, comendo bola, destruindo o jogo, aí a gente pode falar, caramba, o Flamengo está entrando nos trilhos. Mas ainda assim, eu acho que tem muito caminho pela frente. Não era para ter, uma vez que a gente está aí com esse time que no papel é um dos melhores do Brasil, mas o nosso querido Abel, ele é uma incógnita, a gente não sabe o que ele pensa, né? Eu, por exemplo, acho que ele não utiliza o critério de meritocracia. Não sei ainda qual é. Eu tenho vontade de perguntar para ele, Abel, qual é o seu critério para escalar os jogadores para os jogos? Eu tenho vontade de fazer essa pergunta para ele. Mas, calma aí, Nazário. O De Arrascaeta não vem jogando bem, né? Olha só, o De Arrascaeta, com uma perna jogando mal, vamos fazer o seguinte. O jogo contra o Vasco. Ele começou na direita, foi caindo para o meio, deu passe, fez gol, e ali eu acho que ele jogou bem. Na minha visão, não só ele, tá? O time do Flamengo, embora desencontrado e tal, mas é outro assunto, foi jogo contra o Vasco e tal, mas o Arrascaeta, aí é aquele detalhe que entra naquela coisa que você falou. O time precisa jogar. O Arrascaeta, vamos tirar o valor que o gringo foi comprado. Vamos colocar a consciência tática, a categoria que o cara tem. Vamos colocar em mente o poder que esse cara tem de transformar uma jogada simples num passe para um gol ou converter em gol. A gente viu isso no jogo contra o Vasco. Ele deu passe, ele abriu jogada, ele puxou a marcação e ele fez um gol. Ele chegou na área como a gente gosta de ver um camisa 10, chegar e escorar gol. Passe lindo do Vitinho, a jogada começou muito bem tramada lá atrás, mas é aquele detalhe. Aí você tira o cara
você acaba com essa liga e o cara precisa se integrar com o time, ele precisa estar jogando mais vezes. Minutagem, né? Exatamente, ele tem que ter isso. E ao passo que você bota o cara, ele joga um jogo, aí tira, aí no outro volta, bota o cara na direita. Pô, meu irmão, calma aí, eu não jogo na direita, parceiro, eu gosto de jogar no meio, eu gosto de jogar caindo para a esquerda, eu gosto de aparecer lá na área. Aí, porra, você pega, é a mesma coisa que de repente você pegar um centroavante e botar um maluco de zagueiro. Amigo, o cara não vai jogar, cara. Quantos jogadores, o Jamal aí é um exemplo, quantos jogadores você coloca, o cara começa a jogar. Eu uma vez fui fazer um teste em 1932, meu pai me levou, cheguei lá, meu pai falou, pô, você vai jogar de quê? Eu falei, ponta esquerda. Aí meu pai, pô, pediu mal, aí eu fui, não, vou trocar, lateral esquerdo. Comecei a jogar de lateral esquerdo, coisa e tal, feijãozinho com arroz, eu tinha 15 anos, a bola era aquela marrom ainda, chuteira, o cravo era de prego, mas, pô, eu gosto de jogar mais pro meio, mas era aonde eu estaria mais próximo ao meio. Então, consequentemente, você começa a ir para onde você mais gosta de jogar. Naturalmente, você vai se deslocando. E é isso que acontece com o cara. Agora, não adianta você pegar uma peça que é absolutamente eficiente num determinado setor e colocar em outro. Aí está inventando moda. A mesma coisa é a permanência do senhor Arão dentro de campo. Tudo bem. Eu mandei até para a produção, não sei, talvez não dê para colocar por causa do formato, mas eu mandei para a produção agora o comparativo do mapa de calor do Arão colado ao Diego para a gente ver que, de fato, o Arão joga de meia. O Diego tá lá no full start, mesmo jogo, provado que o Diego toca mais na bola na parte de defesa do que o William Arão. Primeira coisa. Mas a pergunta para o Antunes é diferente. Antunes, considerando que no Flamengo, Diego e o William Arão são intocáveis e que o Bruno Henrique está rendendo mais pela esquerda, a pergunta é simples. Quem você escalaria? Não dá para fazer outro arranjo. Everton Ribeiro ou De Arrascaeta para jogar pela direita? Everton Ribeiro. Não dá para você colocar um cara que vai jogar torto pela direita. O Arrascaeta joga torto pela direita. Tu vê que os jogos que ele fez pelo lado direito jogou muito mal. E às vezes que ele aparecia, que ele fazia algum lance diferente, é quando ele saía da direita e vinha correndo para a esquerda, para o meio, né? Se apresentava no meio. Quando ele fazia essa infiltração, quando ele fazia esse balanço para o meio, aí ele aparecia com um passe melhor, enfim, melhor. Quando ele joga do lado direito, parece que ele tá cambeta, sabe? Tá faltando alguma coisa para ele. Tu não consegue perceber, assim, aquele cara ali não é um Arrascaeta. Por quê? Tá jogando fora de posição. Você vê o jogador incomodado, né? Exatamente. Tu vê ele totalmente incomodado. Tu vê que ele, quando ele, como eu falei, quando ele aparece dentro da partida, é porque ele caiu para o meio, ele trocou de posição, ele se movimentou, foi para uma outra posição que ele se sente mais confortável. Aí é quando ele parece melhor. Então, não dá. E o Everton Ribeiro, pelo aquele lado direito, onde ele está acostumado a jogar, joga muito melhor. Então, não tem como você colocar um cara, mesmo com uma qualidade superior, do lado que ele não vai jogar bem, e um cara que jogando daquele lado vai jogar melhor, então, que já está acostumado. Então, Everton Ribeiro. Sem sombra de dúvidas, isso é indiscutível. Mas como você falou, dentro desse detalhe, óbvio que o Arrascaeta, não entrando na posição do Diego, não entrando na posição do Arão, fazendo essa substituição, ele só entrando no lugar do Everton Ribeiro, aí eu prefiro que o Arrascaeta realmente fique no banco. Não quero queimar o cara para poder somente vamos colocar ele como titular, como foi feito nos jogos passados, que só sobrou essa posição aqui, Arrascaeta, vamos botar o Arrascaeta para jogar. Queimou o cara, porque o cara não jogou bem. E aí, vocês concordam? Você concorda, Nazário? Seu papagaio tá cantando aí no fundo. Não é o meu não, acho que é o da Ana aí. É o do Kika próprio. O Kika tá cheio de papagaio. Tá jogando pros outros, cara. Aqui tá cheio de papagaio, né? É o que eu tô falando, cara. Você, com certeza, é Everton Ribeiro, porque você vai botar o cara na direita, o cara não vai jogar. Primeiro, o cara não joga satisfeito, sabe que não rende ali. E aí vai botar o cara pro cara não conseguir jogar, e aí o pessoal começar a falar, cara pagaram o maior dinheirão no cara pro cara fazer isso. Só que não é a posição do cara, irmão. Não tem como. Você queima ele, né?
Nunca foi, né, cara? O pior é isso, o pior é que não é assim. Não é porque ele não joga o melhor futebol dele na direita, é porque ele nunca foi utilizado na direita, assim, na história da vida dele, ele nunca foi utilizado na direita. O Abel sonhou com isso um dia e começou a utilizar ele na direita. E o mais louco, assim, é porque no primeiro jogo que ele usou o Arrascaeta na direita, o Arrascaeta foi muito mal, a gente mesmo tinha dito, tal, tanto que melhorou no segundo tempo, porque ele mudou, né, no segundo tempo. E aí a gente, no pós-jogo, a gente até conversou, a gente falou assim, cara, que bom que agora o Abel botou na cabeça que o Everton Ribeiro e o Arrascaeta não brigam posição, que dá para utilizar os dois, e não vai ter mais esse problema. E, cara, teve justamente o mesmo problema. O Abel continuou insistindo com ele na direita, o Abel tentou já utilizar, colocou o Arrascaeta e o Everton Ribeiro ali titulares contra o Vasco em um time misto, para deixar claro que, assim, eu não vou utilizar esses dois aqui agora. Eu continuo querendo ter um ou outro em campo, tanto que a gente continua aqui no questionamento agora. Deixaria o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta? Claro, a posição da direita é do Everton Ribeiro, sempre foi, não dá para o Everton Ribeiro ficar no banco também. É um jogador, a gente viu na Libertadores, inclusive, não dá para ele ficar no banco, ele muda um jogo, assim como a Arrascaeta, em uma jogada o Everton Ribeiro pode mudar o jogo inteiro. O Arrascaeta é a mesma coisa, em uma jogada ele pode mudar um jogo inteiro. Mas se você, nesse cenário de Abel Braga, em que Arão não vai sair, Diego não vai sair, nenhum vai mudar dali, realmente não dá para utilizar o Arrascaeta. E aí, nessa filosofia do Abel, nesse pensamento do Abel, aí ele tá certo. Mas é um pensamento errado, é um pensamento que não cai na força do Flamengo, no elenco do Flamengo, e é um pensamento que ele deveria mudar um pouquinho, assim, só abrir, tentar expandir, botar o Arão no banco um pouquinho, dar essa minutagem que o Nazário falou que é importante pro Arrascaeta ter, ele precisa encaixar no elenco, ele precisa conhecer melhor o elenco, saber trabalhar para justamente dar essas bolas que a gente destaca tanto do Arrascaeta começarem a fluir mais, começarem a acontecer com uma certa frequência, a gente começar a jogar o que a gente espera, o que a gente se empolgou, sabe, quando viu a contratação, quando viu o Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, aquilo que a gente se empolgou, a gente precisa que esses três, ou que todos joguem juntos, para que a gente possa se empolgar com isso de novo. Corresponde às nossas expectativas. A galera aqui do chat agora, claro, o João Holanda e o Adeilson Gonçalves, principalmente esses dois, estão aqui chamando muito atenção da possível saída do Diego para a entrada do Arrascaeta. Eu acho até que seria natural, acho até que o Diego tem participado menos dos jogos do que o Everton Ribeiro, mas eu continuo achando que, aí sim, tirando o Diego do time e botando o Arrascaeta e o Arão, o Flamengo vai virar uma peneira lá atrás. E o Diego, mal ou bem, como está aí, como a gente está comentando, o Diego ainda tem uma participação maior na defesa do que o Arão, né? Vocês acham que o Diego pode sair para entrar o Arão? O que você acha, Rodrigo? Na verdade, saiu o Diego para entrar o Arrascaeta, seria isso, Isso, né? desculpa. Você falou o Arão. Cara, eu acho que o Flamengo vai ficar muito exposto com o Arão e com o Arrascaeta ali no meio. Rapidinho, antes de continuar meu comentário aqui, só queria mandar um abraço pro Cleverson. Ele pediu para mandar um abraço aqui para a família dele, para a esposa, para os filhos, estão todos lá assistindo, então deixar esse abraço aí para a família dele, senão eu vou acabar esquecendo, senão eu vou acabar perdendo a mensagem dele aqui. Mas assim, se você pegar esse mapa de calor, que o Kika pediu para a produção colocar, se quiser colocar a produção de novo, você vê que o Arão está jogando muito mais de meia do que propriamente o Diego. Então se você tirar o Diego, você vai tirar aquele cara que faz a recomposição, que soma ali naquele posicionamento, como eu falei no resenha passado, ontem eu falei muito sobre isso, a questão de a parte de marcação não é só aquela marcação individual, a marcação hoje em dia é um coletivo, é um geral, então está muito ligado a posicionamento, e você vê que o posicionamento do Diego é muito mais como um segundo volante. Se você pega um e pega outro, se você tirar os dois nomes, tu vai falar assim, o da esquerda, que é do Diego, é o segundo volante do Flamengo. E o do lado direito, que é o do Ilharão, tu fala assim, é o meio campo do Flamengo. Entendeu? Então, assim, hoje, se você tira
o Diego para colocar o Arrascaeta, que seria o mais sensato, tá? Questão de posicionamento seria o mais sensato, trocar o meia por outro meia. Ponto. Seria o mais sensato. Porém, dentro de campo, vai reproduzir negativamente para o sistema defensivo. Até por conta disso que eu estou falando. O posicionamento do Diego é muito mais de um segundo volante do que propriamente do Arão. Então acaba abrindo muito esse jogo aí, abrindo muito esse sistema defensivo do Flamengo, que vai ficar sem essa recomposição. Agora, eu concordo com a Ana, até ia concordar com ela antes, aproveitar que eu estou falando do Arão, eu acho que é o momento exato para poder preservar o jogador. O jogador já está sendo vaiado, criticado, e o Abel tá insistindo. Até queimar de vez o cara, parece que assim, vou queimar até a última ponta, né? Muito dizem aí. Queimar até a última ponta do cara para poder jogar ele fora. Tomara, se for isso, né? Mas já tá na hora de assumir um banquinho o Arão. A questão, se a gente jogar sem o Diego e com o Arão, olhando o mapa de calor aqui, eu imagino que o Cuejá vai ter que fazer uma cobertura que ele nunca fez, que é a cobertura dos dois lados, né? Cobrir o Bruno Henrique e cobrir o De Arrascaeta pela direita ou pelo meio. Vai ser complicado. Se não tiver mais alguém para ajudar, talvez seja difícil. Você quer comentar, Ana, sobre Everton Ribeiro ou Arrascaeta? Ou você colocaria o Arrascaeta no lugar do Diego e deixaria o Arão e o Cuejá fazendo o segundo volante? Não, eu concordo completamente com o Rodrigo. Assim, eu já falei, meu time... O Diego, ele já faz essa posição de segundo volante, a gente já viu, por mais que lá na escalação a gente tenha o Arão, no próprio... Na mesa tática a gente mostrou, né, o posicionamento do Arão, como o Arão ele avança e ele deixa tudo ali pro próprio Diego acabar fazendo isso. Então o Diego ele já faz essa função, mais ou menos, né, porque o Arão também dá uma atrapalhada, mas eu acho que a gente ficaria muito exposto justamente por isso, justamente pelo Arão não conseguir fazer essa função. O Arão ele avança, ele vai continuar avançando, gente. Se a gente tiver o Arrascaeta para voltar, ele vai fazer mais ou menos aquela... Teve no primeiro jogo, que o Arrascaeta teve... No primeiro jogo, não. No último do Carioca, antes da Libertadores. Que o Arrascaeta, ele teve que fazer a função do Diego, porque o Diego já não estava em campo, ele teve que voltar. Acabou acontecendo um pouco daquela falha, que era o lugar do Arão estar, né? Então, aconteceu aquela falha, que caiu na conta do Arrascaeta mais uma, sendo que ali era o posicionamento do Arão. Só que como o Diego já faz isso para o Arão, aconteceu da gente ficar exposto e a gente levou esse gol. Eu acho que esse exemplo é muito claro. Nesse pouco tempo que a gente teve em campo com Arão e Arrascaeta, o Arrascaeta teve que fazer uma função do Diego, que ele não está acostumado a fazer também, que ele nunca fez também, inclusive o Arrascaeta não joga de segundo volante, e ele teve que fazer essa posição, ele já tomou um gol, quem foi que a gente jogou por último? Antes do Vasco? No Carioca? Foi o... Americano ou foi depois do americano? Portuguesa. Foi com a Portuguesa que, nesse pouco tempo de jogo em que a gente teve Arrascaeta e Arão, a gente levou um gol da Portuguesa. Eu acho que isso ficou claro, assim, o Arrascaeta não está acostumado a voltar e fazer essa função, que o Diego já sabe como é que o Arão joga. O Arrascaeta ainda não, então acho que a gente ficaria muito exposto, a gente teria muito problema. Acho até que queimaria mais o Arão e queimaria mais o Arrascaeta nesse cenário, assim, você colocando e começando a utilizar os dois dessa maneira. Eu vejo como a solução mais prática e mais rápida, que pode vir a funcionar para a gente, assim, logo de cara, tirar o Arão e colocar o Arrascaeta, puxando o Diego para trás, né? Puxando o Diego para fazer essa função de segundo volante que ele já está acostumado a fazer. Então, seria essa hipótese não funciona porque o Arão dá equilíbrio no time, Ana. Está claro, já expliquei isso 200 vezes. Eu não vou, desculpa, perdão, me confundi. Ô, Kika, agora uma outra possibilidade, que até os amigos do chat aqui lembrou muito bem, é a entrada do Pires no lugar do Arão. Então, eu tava vendo. E a entrada do Arrascaeta no lugar do Diego. Aí, ok. Aí eu vou aceitar, realmente, vou concordar com a entrada do Arrascaeta no lugar do Diego. Eu só queria fazer... Deixa eu só fazer uma observação rapidinha também disso, que eu tava vendo muita gente realmente, Jamal, falando desse esquema, você tendo, né, o Cuejá e o Pires, e o Arrascaeta entrando ali no lugar do Diego. Aí, só que, por exemplo, em uma situação em que a gente
tem Cuejá e Pires convocados, automaticamente a gente voltaria, o Abel usaria o Arão e ele pegaria o Arão de volta para isso, entendeu? Assim, eu acho que seria um esquema que, assim, por mais que você utilize por um tempo, não dá para ser o oficial, porque eles vão acabar sendo convocados, o Arão inevitavelmente vai acabar voltando para o time, e a gente vai voltar para o mesmo esquema que a gente está, porque nesse caso a gente teve Cuejá e Pires convocados. Sim, verdade, bem lembrado. Só queria fazer uma correção aqui. O Diego Fernandes está dizendo assim, Kika, o Cuejá já faz isso, a cobertura dos dois lados. O Cuejá não faz isso, parceiro. O Cuejá faz a cobertura dele na parte central do campo. Ocasionalmente ele faz a cobertura nas laterais, mas ele faz, se você olhar o mapa de calor do Cuejá, que está aqui, ó, não sei se vai dar para ver, tá aqui o mapa de calor do Cuejá. O Cuejá, ele faz a cobertura basicamente na meiuca mesmo, na meiuca. O que acontece? Se você sobrepor o mapa de calor do Cuejá com o mapa de calor do Diego e do Arão, você vê que o Diego e o Arão, mais o Diego até do que o Arão, fazem a cobertura nos lados, nas laterais, para deixar o Cuejá cuidando ali da parte central. Se você eliminar um desses jogadores, o Cuejá vai ter que fazer uma cobertura dos dois lados do campo, porque eu vi pouquíssimas vezes jogadores fazerem com precisão, sem deixar buraco na defesa. Então, não acho que seja simples, não. Se deixar só o Cuejá lá, até rimou. Se deixar o Cuejá lá e não tiver algum outro jogador, pelo menos mais 2 jogadores do meio campo que sejam excelentes na recomposição, eu acho que não vai dar certo, cara. Acho que vai ficar uma peneiraça no Flamengo, respeitando todo o talento do Cuejá, é muito complicado, muito complicado. O Bruno Henrique não é um grande marcador, não é um grande recompositor de meio campo. O Everton Ribeiro é, sim, eu acho que é um jogador que faz o meio campo bem, a volta, a recomposição. O De Arrascaeta não é um bom jogador na recomposição. Assistindo os jogos dele pelo Cruzeiro, você via que ele tinha 2 jogadores atrás dele dando suporte para ele. Vai ficar só o Cuejá e o Everton Ribeiro. E aí você vai matar os laterais de vez. A gente já não tem lateral, vai ser um merdelê, né? Sei não. Kika, eu não quero mudar de assunto, mas eu preciso falar exatamente, pegar esse gancho desse ponto seu, principalmente nesse jogo agora contra a LDU. Por quê? Você pode pegar os melhores momentos, tu vê que, cara, todas as jogadas do LDU é tudo pelo lado direito de ataque, pelo nosso lado esquerdo. Camisa 39, ele é muito rápido, aquele neguinho. Exatamente, 39 não, 30, né? 30, 11 30. E o 30, porque o 11 começou jogando e depois o 30... É o 30, fez a substituição. Não, os dois, o 11 e o 30, caindo pelos aqueles dois lados. Tu vê que o esquema não muda. Saiu um, entrou outro e o esquema não mudou. Ataque tudo pelo lado direito. Então, colocar o Arrascaeta pelo lado esquerdo, principalmente nesse jogo contra o LDU, sem ter uma boa recomposição, sem ter um bom volante ali para poder fazer uma cobertura, vai complicar demais. E eu tô falando isso, hein? O time da LDU é mais organizado que o Vasco da Gama. Exatamente. Muito mais. É mais organizado que o Vasco da Gama. Se foi esse perrengue contra o Vasco, apesar de que foi com time reserva, né? Diga-se de passagem, foi com time reserva. Agora, não vai ser. Eu acho que não vai ser essa goiabada toda, não. Acho que vai ser só 4-0 Flamengo. Por que você tá rindo, Jamal? Por que você tá rindo no meu 4-0? 2-1. Não, você quer nem saber que eu tô rindo? Então, tá bom. Peterson Diamantino botou aqui no chat. Kika, brigou com o Barbeiro? Barbeiro tem família. João Renato Costa Moro botou assim. Kika, Barbeiro tem família, tá? A questão é a seguinte, nego, ao invés de prestar atenção no que eu falo, presta atenção no meu cabelo, né? Devo comentar isso ou não? Já não basta o Simon, né, Nazário? Enchendo o saco, cabelo, maquiagem, luz. O Simon é o nosso querido sol das 8 da manhã. É a flor do dia, né? Capitão Avon. Vai dar merda isso aí, cara. Vai dar merda. Falando nisso, vocês sabem o que acontece normalmente nas madrugadas antes dos Jogos da Libertadores? Tem negócio do meteoro aí que passa, né, e tal. Não pode falar, né? Teoricamente não pode falar, né? Mas não deixa no ar aí, né? Não pode falar, não. Não pode falar, não. Mas a gente... Mas sempre acontece um negocinho desse aí. Pois é, né? Um negócio bacana.
Considerações finais, Ana Beatriz Ayati. Agradecer a todo mundo que acompanhou, que assistiu, que debateu aí com a gente, participou dessa resenha. Agradecer Kika, Antunes, Nazário, produção. E isso, né? Que vem amanhã, LDU. Eu tô confiante. Por incrível que pareça, eu tô confiante. Olha aí, ó. Primeiro jogo que eu tô confiante, hein? Que eu assumo que tô confiante. Não sei se é bom ou se é ruim, mas tô confiante. E vamos torcer. Vai ser 2-1. 2-1. Será por quê? Será por quê? Nazário. Eu queria cumprimentar aqui o João Batista Castro. João Batista Castro é esperto, hein? Não é bobo não, hein? E o Morgan Alecrim tá dizendo, Nazário, o cara, né? É isso mesmo. A parada é essa mesmo. É o sol das 8 da manhã. Bom, agradecer a participação da rapaziada aí no Facebook, no Instagram, em Marte, em Júpiter. E preste atenção que hoje, à meia-noite, tudo pode acontecer. Amanhã tem jogão, o Flamengo vai, se Deus quiser, meter 2-0 para ficar bonito, a gente assume a liderança, fica tranquilo e vamos para dentro. Valeu, rapaziada? Tamo junto e misturado. Segura aí. Flamengo até morrer, hein? Na madrugada, vitrola. Ô, seu boa noite, Antunes. Boa noite, Kika. Boa noite, Ana. Boa noite, Nazário. Boa noite, galera que tá aqui no chat, nos acompanhando pelo Facebook. Boa noite, galera que tá nos acompanhando pelo Twitter, pelo Instagram e também pelo YouTube. E pelo YouTube você tem uma facilidade que, ó, fora do comum. Aqui embaixo, deixa seu comentário, deixa aquilo que você acha, se você concorda, se você discorda, fique à vontade. A gente está sempre interagindo com vocês através dessa plataforma, então aproveita, deixa esse seu comentário, expectativa melhor possível para o jogo de amanhã, já estou ansioso, Libertadores, a gente já fica assim, né? Doido para ver o Flamengo jogar, doido para ver um bom futebol e que o Flamengo saia com a vitória principalmente, é isso que a gente espera. Tamo junto e até mais. Obrigado aí, Rafael Muniz Rocha, Vinícius Santos Pretos 12, Peterson Diamantino, Rodrigo Colli colando o meu 4-0. Rodrigo Colli, que é colunista lá do colunadoflamengo.com, colunas sensacionais desse rapaz. Léo Santos, João Renato Costa Moura, Cristiano Oliveira, Peterson Diamantino, Fael Machado, João Renato Costa Moura, tá sempre aqui com a gente, Luciano Henrique, Rogério Pamponetti, Giovanni Kelly, todo mundo chegando aqui, já chegando no finalzinho do programa, que chegando é ridículo, né? Mas é o seguinte, deixa o seu like, se inscreva no canal lá no YouTube, deixe seu comentário que a gente faz um esforço danado para responder o maior número de mensagens possíveis. E fica ligado aqui na TV Globo do Flamengo que vai ter novidade aí de madrugada. Sem querer deixar a dica para vocês, muito obrigado Ana Beatriz Ayati, muito obrigado Roberto Nazário, Rodrigo Antunes, na produção Anderson Cavalcante, obrigado a vocês que participaram. Não saia de qualquer mídia que você estiver, seja no Facebook, no Twitter, no Instagram ou no YouTube, sem deixar o seu like e se inscreva no canal lá no YouTube. Boa noite, até amanhã ou até daqui a pouco. Abraço a todos.